Filipenses 2, 1 ao 18. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Sentimentos que Paulo diz aqui, são coisas, ou todas essas exortações, né, no versículo 1 ao versículo 4, de pensar a mesma coisa, sejais unidos de alma, mesmo sentimento, não fazer nada por contenda, e, enfim, ele fica falando de várias coisas, fazendo entender que esses sentimentos são coisas que não provêm da natureza humana, ela não tem origem no homem. Não são coisas que nós vamos aperfeiçoar na carne isso. E sim, são coisas que pertencem à nova vida. Até ele fala aqui, o versículo 1, esse Espírito é com letra maiúscula, né? É o Espírito Santo. E a comunhão. Então são coisas que vêm do alto e não são desenvolvidos na natureza humana, sim, coisas que vêm de Deus. Pertence à nova vida. We have beautiful characteristics of the divine life. Eu vejo que aqui a gente tem as diferentes características da vida divina. We do have that divine nature given to us when we were saved. Nós temos essa natureza divina dada a nós quando somos salvos. But we should be exercised to display that godliness, that godly character in our practical walk and ways. Mas nós devemos estar exercitados a mostrar essa vida divina
no nosso modo de andar. Like the apostle said to Timothy, exercise thyself rather unto godliness. Como Paulo disse a Timóteo, para exercitar, what verse is that? 1 Timothy 4. 1 Timothy 4. 1 Timóteo 4. Verse 7. Versículo 7. Rejeita as fábulas profanas e exercita-te a ti mesmo em piedade. No final do versículo. And we don't just drift into godliness. Drift automatically, no. Nós não entramos automaticamente em santidade. There needs to be an exercise in our lives. Há necessidade de exercício nas nossas vidas. So this is what the apostle is bringing before us here in Philippians. Isso é o que o apóstolo está trazendo diante de nós nessa epístola de segundo capítulo de Filipenses. The epistle is Christian experience. Fala aqui sobre a experiência cristã. And chapter 1 we have Christ as our life. No capítulo 1 nós temos Cristo como nossa vida. Chapter 2 we have Christ as our pattern. No 2 nós temos Cristo como nosso padrão. And chapter 3 as our object. No capítulo 3, Cristo como nosso objeto. In the glory. Na glória. And chapter 4, Christ our strength. E no capítulo 4, Cristo nossa força. And in the chapter we are looking at, e nesse capítulo que estamos lendo, we have various examples of self-sacrifice. Temos vários exemplos de sacrifício próprio. We have it above all in the life of the Lord Jesus. E sobre todos eles nós temos a vida do Senhor Jesus Cristo. But we have other examples given to us in this chapter. Mas temos ainda outros exemplos dados neste capítulo. Timóteo, Paul himself, o próprio Paulo, Epaphroditus. So that divine life that we have, assim essa vida divina que temos, will manifest itself. Se manifestará por si própria. If we are walking in communion with God. Se estamos andando em comunhão com Deus. As our brother said, it is not by human effort. Como nosso irmão disse, não é por esforço humano. It's not something that we naturally possess. Não é alguma coisa que nós possuímos naturalmente. But it's the divine life. Mas é a vida divina. And the divine nature. E a natureza divina manifestadas in our walk and ways. No nosso caminho, no nosso modo de agir. So as our brother said, we have exhortations in these first 4 verses. Assim como nosso irmão disse, nós temos exortações nesses primeiros 4 versículos. There is the danger of lack of harmony in the assembly. Há o perigo de falta de harmonia na vida da Assembleia. And the enemy coming in. E o inimigo então se introduz to bring in discord. Para trazer discórdia and strife e conflitos and division. E divisões. And we need to be vigilant. E nós precisamos estar vigilantes. That we are not used as an instrument in that way. Para que nós não sejamos usados como um instrumento nesse modo. Because Satan will use a believer just as much as an unbeliever. Porque Satanás usa tanto um crente quanto um incrédulo. To bring dishonor upon the name of Christ. Para trazer desonra ao nome de Cristo. And strife and discord among brethren. E discórdia e conflitos entre os irmãos. Êxodo 4, versículo 3. 2 e 3. E o Senhor disse-lhe, dizendo a Moisés, que é isto em tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse,
lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão, pega-lhe pela cauda, e estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Essa vara foi, um instrumento de Deus na mão de Moisés, que foi uma vara de juízo, inclusive, que com ela Moisés operou todos os sinais no Egito. E aqui, quando ele só, com Deus, nós vemos que ele aprendeu em figuras hoje para nós, que aquilo que é de bênção, porque aquela vara foi um dom dado a Moisés, pelo qual ele usou para tirar o povo do Egito. Só que aquela vara colocada ao nível do chão, ao nível desse mundo, virou uma cobra. Estou dizendo isso por causa que o irmão disse que, às vezes, quando nós pensamos em partidarismo, em problemas na Assembleia, nós devemos entender que o dom, ainda que seja dado por Deus, usado de forma errada, uma forma humana, ele se torna um perigo, em vez de ser bênção. Que é o caso da vara aqui. A mesma vara, colocou no chão, ela virou cobra e ele mesmo fugia dela. Então é interessante que o nosso capítulo, que nós estamos lá, de Filipenses, esse partidarismo, que fala aí, essa versão fala um pouco diferente, acho que é versículo 3, ele fala: nada façais por contenda ou vanglória. Outra versão fala: nada façais por partidarismo ou vanglória. Então essas coisas, muitas vezes é nós usando dons e coisas que o Senhor nos deu para edificação, nós usamos para, por assim dizer, para destruição, para divisão, para contendas. Por isso que a comunhão com o Senhor, tal, dizendo, ele tinha citado aquele versículo 8, que o Senhor, feito homem, ele a si mesmo se humilhou. Nós vemos que ele, apesar de ser um homem perfeito como ele foi, ele a si mesmo se humilhou. E nós devemos entender que o poder de a si mesmo se humilhar é só o Senhor que tinha, como homem. Nós não temos o poder em nós de a si mesmo se humilhar. Nós temos a exortação da palavra para nós, através de Paulo, Pedro e outros apóstolos também, os escritores, para nos humilhar. Humilhai-vos, pois, diante da mão de Deus, e etc e tal. E como que eu faço isso, então? Eu preciso dele. Essa é a resposta. Então, as exortações que existem na palavra de Deus, nós sabemos que nós conseguimos, se é que podemos dizer assim, conseguimos fazer, como o irmão já disse, em comunhão com ele. Andando com ele, sabendo que tudo o que nós temos para fazer como cristãos, a nossa responsabilidade, vamos chamar assim, nós precisamos da força dele, nós não temos nada em nós que somos capazes de fazer, nós precisamos dele. Ou seja, uma vida cristã sem Cristo não adianta, você vai fazer na carne. Nós precisamos dele. E aqui nós vemos que o apóstolo está dando as exortações,
os caminhos de comunhão, de bênção, mas nós vemos que ele coloca o Senhor, a partir do versículo 5, como o centro disso, como foi, né? E nós temos ele, como o irmão já disse, como padrão para nós. O Senhor Jesus, nós vemos que ele é citado aqui por Paulo versículo 10, para que ao nome de Jesus. É isso que fala aí. Ele não cita o Senhor Jesus ou Jesus Cristo. Ele fala de Jesus. Logicamente, ele não está sendo irreverente aqui com respeito ao Senhor, mas ele está citando que esse homem, Jesus, do qual ele, quando lá no capítulo 9 de Atos, quando ele estava perseguindo os cristãos, e o Senhor aparece lá no caminho de Damasco, do qual Saulo ainda, né, cai por terra, ele pergunta para ele, por que me persegues? Ele fala, quem és tu, Senhor? Quem persigo, né? Ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. Esse Jesus que ele fala ali para ele, era o Jesus de Nazaré, do qual ele sabia, do qual ele conhecia, ou melhor, tinha conhecimento, né, dele, né? Então ele está falando que eu sou Jesus, esse Jesus, aquele Jesus que era conhecido ali, o Jesus de Nazaré. E aquilo colocou ele num patamar de humilhação, sabendo que aquele homem, aquele Jesus, era o Senhor. E ele está citando aqui no nosso capítulo que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então ele está trazendo, né, perante nós, aqui o apóstolo, a essência e toda a sublimidade dessa pessoa que teve aqui nesse mundo. Um homem que agradou plenamente a Deus. Só que a origem desse homem foi do céu. Ele antes, versículo 6, ele era Deus. Nós julgamos, né? Nós julgamos para andar uma vida cristã, nós temos julgamento próprio em nós, e muitas vezes sobre nós, através de outros, nós temos julgamentos sobre coisas ruins, sobre coisas da velha natureza, de tudo aquilo que não pertence à nova vida. Então nós julgamos isso, porque essas coisas nos trazem mal, né? Nos fazem mal a nós e a nossos irmãos. Então nós somos julgados a julgar essas coisas e seguirmos nas coisas que nós recebemos de Deus, a nova vida, a nova natureza e as coisas novas. Agora o Senhor, quando ele deixou, ele não estava deixando essas coisas, ele nunca teve, ele era uma pessoa da divindade, mas ele deixou a glória para vir a esse mundo, para fazer a vontade de Deus, como um homem. Então, esse sentimento, por isso que ele fala, haja em vós o mesmo sentimento que houve no Senhor. Então, esse homem aqui, né, que ele está citando, né, que ele cita o nome do Senhor, né, ele cita com a pessoa dele, Jesus, ele foi essa pessoa da divindade, que deixou tudo para que Deus fosse glorificado. Satanás
deixou o seu estado original para desonrar Deus. O homem deixou o seu estado também, no qual Deus tinha colocado ele, deixou o seu estado para desonrar Deus também. Cristo, Senhor Jesus, deixou o seu estado original para glorificar Deus. Adão foi o desobediente, Jesus foi o obediente. Ele deixou tudo que ele tinha, esvaziou-se, tirou as suas vestes reais da glória e nasceu aqui um homem vazio para glorificar Deus, para que Deus fosse glorificado. Então isso é esse sentimento, né, que Paulo tá falando para nós, né, como remédio, né? Que a palavra ela tem dois pontos que muitas vezes nós ficamos batendo muito em cima. Vamos chamar assim, é o termômetro. E outra parte é o remédio. Então, os primeiros versículos aqui, do versículo de 1, 2, 3, ele está dando a exortação e está dando, vamos chamar assim, o termômetro. Então, se realmente nós não estamos, né, com entranhados afetos, misericórdia, não estamos tendo o mesmo sentimento, estamos fazendo as coisas por vanglória, por partidarismo, contenda, então a coisa não está boa. Né? Ele está dando aquilo que deveria ser. Então esse é o que é? Um termômetro. Ele está colocando o termômetro. E se o termômetro acusar que não está bem, o que eu faço então? Eu preciso de remédio. E o remédio nós encontramos nele, no Senhor. Então ele dá aqui o Senhor como padrão, como aquele que pode sanar essa enfermidade. Não é assim? Nós colocamos o termômetro, está com febre, está aí. O que nós vamos fazer agora? Tem que dar remédio. Então, existe a palavra no sentido que é a aplicação, né, para nós olharmos e ver e julgarmos. Então, não está bom, e daí o que nós vamos fazer? Nós precisamos dele, estou falando, nós precisamos de remédio. E Paulo, né, nós vemos que a perfeição da palavra de Deus é isso, né? Ela dá a exortação, ela dá e nos coloca realmente diante da palavra e somos aviltados, né, por ela, no sentido de, puxa, não está bom, não, a coisa não está bem. E agora? Agora nós precisamos de remédio. E a palavra traz junto o remédio também. Por isso que muitas vezes, nós erramos, ficamos lá, não podemos fazer isso, nós temos que fazer aquilo, porque não pode ser assim, não pode ser assado, e ficamos só no termômetro. E o termômetro não cura ninguém. Ele só traz a temperatura. Nós precisamos de remédio. E é isso que Paulo está falando aqui. Ele para falar isso aí. Ele vem falando, porque ele vai continuar depois, né? Ele continua no versículo 12. Ele continua falando sobre a obediência deles, né? De ser luz nesse mundo, porque somos, né? Não para sermos, porque somos. Mas ele dá esse intervalo, vamos chamar esse intervalo, colocando o Senhor como nosso refúgio, como nosso socorro por uma coisa que realmente às vezes nós nos encontramos e não temos saída se não for por ele, né? Uma coisa que nós devemos entender também, que é muito precioso aqui, que Paulo está falando sobre o Senhor, é da sua natureza humana. Versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele não diz que fazendo-se igual aos homens, diz semelhante. Por quê? Será que ele tinha alguma coisa na natureza dele que era diferente da nossa? Ele tinha, por isso que ele diz semelhante, não diz igual.
A diferença na natureza humana do Senhor com a nossa é que ele não tinha pecado. Era um homem perfeito. E o Senhor aqui nesse mundo não foi Adão no Éden. Adão no Éden, ele caiu. Ele estava em ordem lá no Éden, né? Adão, quando o Senhor fez ele, Deus fez ele, colocou ele no Éden, ele naturalmente estava tudo perfeito. Só que na prova, ele caiu. Agora o Senhor, não existia nele, nesse homem aqui, esse Jesus, que Paulo está falando, que é o nosso Senhor, esse homem era perfeito, não existia probabilidade nele de cair, ou de falha, ou de qualquer coisa assim. Né? Ele era perfeito. Nós entendemos que é isso, não? O que é um homem perfeito, mas era ele, né? Um homem perfeito. Todos os seus sentimentos, todos os seus pensamentos estavam em perfeita harmonia com os pensamentos de Deus. Isso como um homem. Então ele foi um homem nascido, né? Nós vemos que o Evangelho de Lucas ele se preocupa muito, né, em toda a narrativa de mostrar que o nascimento dele é tudo detalhado para mostrar que realmente o Senhor Jesus era um homem aqui. Ele nasceu de mulher. A sua origem de Deus, não foi a origem do homem, a origem de Deus, mas foi um homem nascido de mulher. Isso é Gálatas 4:4, né? Nascido de mulher. Era um homem aqui. Só que esse homem era perfeito. E todos os seus sentimentos, tudo que ele tinha, porque o Senhor chegou a chorar, ele chorou, ele tinha fome, ele cansava, ele tinha que dormir, ele tinha que descansar. Ele era um homem. Só que os seus sentimentos eram perfeitos. Vocês lembram que nos sacrifícios do Velho Testamento, os animais, para o sacrifício, eles tinham que escolher ele. E tinha que ser um animal sem mancha, sem mácula, tinha que ser perfeito. Só que no sacrifício eles abriam também as suas entranhas, expunham no altar, ele é aberto. Ou seja, o Senhor, além da sua perfeição externa, ele também internamente ele era perfeito. Ele foi aberto diante de Deus, ele era perfeito. Todos os seus sentimentos, tudo era um homem perfeito. Então ele não foi igual a Adão. Ele sim foi chamado do segundo homem, em 1 Coríntios capítulo 5. Perdão, 1 Coríntios capítulo 15, ele é chamado o segundo homem, não o segundo Adão, porque era o homem perfeito. Important to see that the Lord never emptied himself of his Godhead deity. É importante, nós vemos que o Senhor nunca se esvaziou da sua deidade. And he took manhood into union with himself. Ele pegou a humanidade e juntou a si na sua divindade. So he was a perfect man, as our brother has explained. A perfect man, body, soul and spirit. Ele era um homem perfeito, como nosso irmão estava dizendo, um homem perfeito em espírito, corpo e alma. But he is God manifest in the flesh. Mas ele era Deus manifestado em carne. He came from the glory. Ele veio da glória, but he had an eternal existence before he entered this world. Mas ele tinha uma existência eterna antes de entrar nesse mundo. So it says in the epistle of John, he came in flesh. Como diz na epístola de João, ele veio em carne. You and I had a beginning in this world. Eu e vocês todos temos um início nesse mundo. But the Lord Jesus
was without beginning as the eternal Son of God. Mas o Senhor Jesus, como eterno Filho de Deus, não teve começo. But he veiled, he laid aside that glory, Mas ele deixou de lado, ele velou essa glória and became a man. e se tornou um homem. He didn't become the Son of God in manhood. Ele não se tornou Filho de Deus na humanidade. He was the Son of God from a past eternity. Ele já era o Filho de Deus nessa eternidade passada. But when he became a man, he was the Son of God in manhood. Mas quando ele veio ao mundo como homem, ele se manifestou como o Filho de Deus aqui. He came into the place of dependence. Ele veio num lugar de dependência. It was not the Lord's position to obey in a past eternity. Ele não estava na posição de obediência na eternidade passada. It was his to command. Ele estava lá para ordenar. He was the creator of the universe. Ele era o criador de todo o universo. But now in our chapter he becomes a man, Agora aqui no nosso capítulo ele se torna um homem, se faz homem. and he's in the place of dependence. E está num lugar de dependência He learned obedience by the things which he suffered, e aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. but he had no sin. He Ma- knew no sin. Mas ele não tinha pecado e não conhecia o pecado. In him was no sin. Nele não havia pecado. And he was tempted from without, not from within. Ele foi tentado externamente, não internamente. The Lord could say in the Gospel of John, No Evangelho de João, o Senhor pôde dizer: "The prince of this world cometh and hath nothing in me." o príncipe deste mundo vem e ele não tem nada em mim. But you and I could not say that, Mas eu e vocês não podemos dizer isso, because we have an old nature, porque temos uma velha natureza, which, as we see in our chapter, Satan can use. que, como pudemos ver no nosso capítulo, Satanás pode usar. So we behold the Lord taking that place of humility, E assim nós visualizamos esse Senhor tomando um lugar de humildade, and it's an example for us. e isso é um exemplo para nós. Always living for the glory of God Sempre vivendo para a glória de Deus and for the blessing of others. e para a bênção dos outros. That's the opposite of us oftentimes, E isso frequentemente é o oposto conosco. because we think of ourselves first of all. Porque primeiro de tudo pensamos em nós mesmos. But never was this the case with the Lord Jesus. Mas esse nunca foi o caso com respeito ao Senhor Jesus. So God looked down and he saw a perfect man Assim Deus olhou aqui para baixo e viu um homem perfeito, with all the sensibilities of a man, com todas as sensibilidades de um homem, apart from sin. separado do pecado. So he was tired, Assim ele se cansava, he was thirsty, ele tinha sede, he felt the reproaches heaped upon him. ele sentiu toda a reprovação que caiu sobre ele. And it's not wrong to feel that, E não é errado sentir isso. but there was no resentment in the Lord. Mas não havia ressentimento no Senhor. He prayed for for those that were persecuting him. Ele orou por aqueles que o perseguiu. So this is an example for us, brethren. Isso é um exemplo para nós, irmãos. The secret of godliness O segredo de santidade in our lives nas nossas vidas is to look at the example we have here, the pattern, é olhar para o exemplo, o padrão que temos aqui, in the person of Christ. na pessoa de Cristo. God was manifest in the flesh. Deus foi manifestado em carne. 1 Timothy chapter 3. 1 Timóteo Maybe we capítulo should, 3. should Vamos ler. read that verse. 1 Timothy 3:16, is it? 1 Timóteo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Now the mystery there is not the mystery of God.
Esse mistério aqui não é o mistério de Deus, It's not the mystery of the church, não é o mistério da igreja, but it is the secret of godliness mas é o mistério ou segredo da piedade in our lives, nas nossas vidas, in the practical sense. no sentido prático da palavra. And the Spirit of God, Paul brings before Timothy the pathway of the Lord. E Paulo traz aqui em Timóteo o caminho de santidade do Senhor. Not the cross. The cross doesn't come in here. Aqui não está falando da cruz. And in fact, the cross doesn't come in the sufferings of the Lord for sin does not come in Philippians 2. E em Filipenses 2 não está tratando dos sofrimentos de Cristo pelo pecado. Or in 1 Timothy 3 here. Ou aqui também em 1 Timóteo 3. Because we cannot follow the Lord in that pathway. Porque nós não podemos acompanhar ou seguir o Senhor nesse caminho. We cannot imitate the Lord in His sacrifice for sin. Nós não podemos imitar o Senhor no seu sacrifício pelo pecado. But we can emulate His pathway down here. Mas nós podemos emular ou ser semelhante no seu caminho aqui na Terra. Because we have the same life and the same nature. Porque temos a mesma vida e a mesma natureza que Ele nos dá. We have the capacity. Temos a capacidade. But alas, sometimes the old nature comes in. Mas, infelizmente, a velha natureza às vezes entra. So we need self-judgment Assim precisamos de juízo próprio every day of our lives. a cada dia de nossa vida. Thank you, brother. Vamos ler em Ezequiel 28. Aqui é a lamentação sobre o rei de Tiro, né, que fala sobre uma profecia, mas ele está falando aqui da queda, né, que houve num tempo passado. Assim, versículo 12, metade do versículo 12. Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra, tal. No final ele fala, versículo 14, Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E versículo 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. O que nós vemos aqui é que esse anjo criado por Deus, que estava ungido no Éden, ele se ensoberbeceu pela sua formosura e quis tomar a posição de Deus, ser igual a Deus. No Éden, nós vemos a mesma coisa acontecendo com Adão. A tentação, no capítulo 3 de Gênesis, esse próprio Satanás, né, essa serpente, dirigindo-se ao homem, primeiramente a mulher, né, ele fala, versículo 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. No nosso capítulo de Filipenses, nós vemos uma palavra aqui que muitas vezes a gente não consegue entender por que estava falando isso. No versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O Darby traduz essa palavra usurpação como não teve como objeto de rapina ser igual a Deus. Ele não quis roubar a posição de Deus. Ele é ao contrário, ele era Deus, ele na realidade se esvaziou disso. Ele saiu dessa posição não porque ele se ensoberbeceu, quis ser, mas ele tinha essa posição e ele vai e vem até esse mundo se humilhando, deixando essa posição, não porque fosse uma coisa que ele não merecia, porque ele era aquele que
vivia lá na eternidade, Deus mesmo, na sua perfeição. E quando veio e se humilhou e foi até a morte, morte de cruz, não foi por alguma coisa que tenha feito, como foi no caso de Satanás e do homem, que caíram porque quiseram ser mais. Ele não, ele veio aqui até esse mundo numa posição inferior no que diz respeito à deidade, porque ele se fez homem, e como homem foi até a morte, se humilhou praticamente, não se ensoberbeceu, ele fez o caminho ao contrário, sendo o que era, se humilhou até a morte, e agora Deus vai exaltá-lo. Satanás quis ser igual a Deus e foi atirado e agora vai ser julgado no final e lançado no lago de fogo, juntamente com os anjos que caíram com ele e com os desobedientes, os homens que não aceitam o evangelho e não creem. Nós, quando ele vai tratar do problema de relacionamento que temos agora como assembleia, os irmãos reunidos, então aqui cada um tem os seus problemas, as suas coisas, e conflitos podem ocorrer. Ele fala, o padrão é Cristo, que sendo o que era, se humilhou e veio aqui e foi até a morte e morte de cruz. Esse sentimento que houve nele é o mesmo que deve nos dirigir aqui. Como o irmão dizia, nós não vamos pegar o exemplo do Senhor e nos crucificar, entregar nosso corpo como sacrifício pelo pecado de alguém, porque não tem valor. Nós temos em nós uma natureza que nos impede de fazer um negócio desse. Nós não temos aceitação como sacrifício pelo pecado. Só ele podia fazer isso porque era o único que não tinha nenhuma relação com o pecado. Isso é importante saber, porque muitos religiosos têm um conceito de que Cristo podia ter pecado se ele desobedecesse. Porque ele veio como um homem obediente. E muitos dizem, não, ele foi inclusive tentado por Satanás no deserto para ver se ele não caía. Não é isso. Como o irmão falou, o Senhor Jesus aqui na terra foi provado externamente. Foi Satanás e as situações à sua volta que o provavam, mas ele não podia ter como nós, que somos provados externamente pelas coisas do mundo, por Satanás e tudo mais, e internamente também temos a sementinha que pode manifestar, que é o velho homem, o homem caído, o pecado em nós. Nós temos o pecado em nós, ele não tinha, ele não podia ter, porque era o próprio Deus aqui na terra. Então ele não foi um homem que se tornou filho de Deus quando veio aqui na terra, ele é o filho eterno de Deus, mas foi Deus manifestado aqui na terra em forma de um homem, e não só um homem, não um homem como, por exemplo, dizer que ele veio aqui e ficou como um papa, né, que todo mundo reverencia. Não, ao contrário. Ele sentava com os pecadores para comer, ele sofria com eles, ele não só veio aqui como um homem obediente a Deus, mas ele se colocou na posição de um homem sentindo o que essa criação dele, a que ponto tinha chegado. Por isso a gente vê ele levando os sentimentos do seu povo em seu corpo, e esses sofrimentos que não são os sofrimentos vicários de Cristo. A gente chama de sofrimento vicário aquele em que ele sofreu pelo pecado. Mas ele tem os sofrimentos também em compaixão da sua criação caída. Ele olhava e via aquela mulher com um fluxo de sangue, ele falava, quem foi que me tocou? É lógico que ele sabia quem tinha tocado. Ele sabia todas as coisas. Mas ele pergunta para manifestar diante de todos que ele tinha o sentimento de que dele podia sair poder para curar. Muitos podem falar, mas tanta gente tocando ele, por que ele foi perguntar quem me tocou? Por que só essa mulher, ele sentiu só essa mulher, poder sair dele para essa mulher? Por que ele não tocou todos aqueles fariseus que encostaram nele também? Porque havia necessidade de ter fé de quem tocava nele.
Então ele não veio aqui para salvar o mundo no sentido de que só o sacrifício dele vai salvar todo mundo. Há necessidade de haver o toque de fé com ele. E ele pôde, então, em forma de homem, obediente a Deus, pecado à parte, sem relação com o pecado, mas sofrendo todas as consequências do pecado de sua criação. Externamente, ele se compadecia de ver a miséria em que a raça humana se encontrava. Então, esses sofrimentos, essa compaixão que ele se identificava, ele levou até o último minuto na cruz. Mas naquele momento em que as 3 horas de trevas se fizeram aqui na terra, ele sofreu sofrimentos vicários mesmo, sofreu por causa do pecado do homem que ele levou sobre si e levou esse juízo. Um homem perfeito, sem o sentimento de que ele era superior. Se tinha alguém que podia, aqui na terra, dizer que era superior a todos, era ele. Em nenhum momento ele usou dessa superioridade. Nesse sentido que fala de esvaziou-se. Ele em nenhum momento fez valer a sua posição do que ele era. Antes ele se aniquilou, se esvaziou totalmente disso. E andou aqui em obediência. Alguém pode falar, o que significa aprender obediência? Um filho desobediente precisa aprender obediência. E nós todos somos desobedientes, né? A gente não precisa ser muito esperto para perceber que uma criança recém-nascida já é desobediente, né? Basta falar não para ela e você vê ela se atirar no chão e se espernear porque ela quer fazer a própria vontade. O Senhor Jesus aprendeu a obediência porque ele não tinha a quem obedecer. Ele não tinha a quem obedecer, porque ele é eterno. Toda a criação, tudo que é criado, que tem começo, tem que aprender. A criança tem que aprender, todos têm que aprender alguma coisa. Nós, adultos, temos que aprender as coisas. Ele não tinha que aprender nada, porque ele é aquele que é, desde o princípio, antes do princípio, ele é tudo. Ele vai aprender de quem? Ele é o criador de todas as coisas. Mas ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu aqui na terra, vendo a sua criação ter caído num estado tão deplorável. E ele veio, então, em socorro desse homem perdido. Que homem perfeito, que sofreu consciente do que estava fazendo e com esse propósito mesmo que ele veio. Ele não veio com outro propósito aqui, a não ser o de obedecer a Deus e glorificar a Deus com essa obra. Our brother has mentioned that there was no bearing of sin during the Lord's life down here. É importante acentuar, como o irmão estava dizendo, que não houve sacrifício pelo pecado durante a vida do Senhor aqui na terra. Even during the sufferings of Gethsemane, mesmo durante os sofrimentos no jardim do Getsemane, that was not a bearing of sin. Aquilo ali não tinha relação com levar os nossos pecados. Even during the first 3 hours of all the shame and ridicule of the cross, nem mesmo nas 3 primeiras horas de toda a vergonha e a ridicularização que fizeram sobre ele na cruz, there was still perfect communion between God the Father and God the Son. Havia ainda perfeita comunhão entre Deus Pai e o Deus Filho. And we are not saved by the life of Christ. E nós não somos salvos pela vida de Cristo. Early reformers made a mistake there. Os reformadores, no princípio, no tempo passado, cometeram alguns erros nesse sentido. It's not the righteousness of Christ in his life put to my account, no. Não é a justiça de Deus feita durante a justiça do Senhor ou a sua santidade durante a sua vida que nos coloca em comunhão com Deus. Entirely it's through the sufferings during the hours of darkness. De fato, é só
aquelas 3 horas de trevas e todo o juízo que ele levou, os sofrimentos durante aquelas 3 horas de trevas. For the first time in the annals of eternity, communion between God and His Son was broken. E pela primeira vez nos anais da eternidade, aquelas 3 horas foram únicas 3 horas em que houve interrupção da comunhão de Deus com o seu Filho. Because Christ was the sin bearer, the sacrifice at that time. Porque o Senhor é aquele que estava levando os pecados em sacrifício a Deus. So we are only saved through those, as our brother mentioned, those vicarious sufferings. E assim, como o irmão estava falando, nós só somos salvos por aquele período em que ele carregou os nossos pecados, o sofrimento por carregar nossos pecados. The cross is mentioned in our passage here. A cruz é mencionada aqui na nossa passagem. The cross is the shame side of the death of Christ. A cruz é o lado vergonhoso da morte de Cristo. But it's not His atoning sufferings here. Mas não é aqui os seus sofrimentos de expiação. It's not an expiation here. Não é expiação aqui. But we do follow a rejected Christ. Mas nós seguimos, sim, Cristo rejeitado. We are exhorted to take up our cross and follow Him. Somos exortados a pegar nossa cruz e segui-lo. So in that way we are identified with the Lord. Assim, desse modo, nós somos identificados com o Senhor. In His pathway of rejection by the world. No seu caminho de rejeição pelo mundo.